Seja então muito bem-vindo. Abrimos aqui a janela para o espaço de comentário com assinatura. Hoje o primeiro, à sexta-feira, sempre às 12h30 e com várias repetições na antena da Rádio Estádio, com Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube Portugal, que saúdo. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo à Rádio Estádio para o seu primeiro comentário com assinatura. Muito boa tarde, Remo, muito boa tarde a todos os ouvintes. É com um prazer muito grande que vou passar a estar aqui na vossa companhia todas as sextas-feiras ao meio-dia e 30. É um prazer muito grande. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Sei que, entretanto, também tem um endereço de e-mail que, entretanto, quer lançar para poder, ter algum contacto com os nossos ouvintes. Lanço-lhe desde já o primeiro tema e depois deixo consigo para quando quiser revelar esse endereço de e-mail. Vamos começar por analisar a entrevista do atual presidente do Sporting Clube Portugal, Frederico Varandas, na SIC no último fim de semana, que foi muito falada e continua ainda a ser muito falada. Eu queria antes de avançar com esse tema, queria aqui explicar a todos os nossos ouvintes aquilo que podem estar à espera dos nossos programas à sexta-feira. E podem estar à espera de verem assuntos analisados com conhecimento de causa, frontalidade, sem medo e sempre com objetividade. É um programa que eu quero que seja de análise factual e de opinião desassombrada, mas sem fantasmas a perseguir. É muito importante que as pessoas tenham esta noção. Para isso, de facto, e como falaste bem, lanço aqui um e-mail, brunodecarvalho@radioestadio.pt, e através desse e-mail todos os nossos ouvintes podem enviar temas que gostassem de ver debatidos no nosso programa, denúncias que queiram fazer sobre assuntos que queiram ver analisados no nosso programa, ou então, porque também é importante, e esta rádio também serve para isso, para podermos, de facto, promover aqueles eventos desportivos, de clubes, associações, freguesias ou conselhos, sermos um bocadinho aquilo que é a voz das instituições, das associações, e podermos promover esse convívio entre as associações e o seu público-alvo. E por isso convido desde já todos a poderem enviar, vou repetir, brunodecarvalho@radioestadio.pt. Sobre a entrevista de Frederico Varandas, primeiro começar por uma análise daquilo que foi a sua intervenção no seu todo. E eu, em termos da minha opinião sobre a entrevista, denotei uma pessoa muito nervosa, pouco conhecedora dos dossiês, que vive uma realidade que está afastada daquela que é a realidade vivida pelos seus sócios e adeptos, muito fragilizado. E isso notou-se pela própria linguagem corporal de Frederico Varandas, que veio reforçar toda esta opinião. Nervosismo, fragilidade e muito limitado às suas convicções próprias de uma realidade que ele está a fechar e que não está a conseguir, de facto, transmitir o que pretende, para onde pretende ir, e não está a conseguir ouvir aquilo que as pessoas procuram dele e quais é que são os objetivos. Isto a nível de uma análise geral da intervenção. Depois alguns temas que foram falados. Em primeiro lugar, e eu vou aqui aproveitar para falar de alguns temas, não só da entrevista, mas que têm sido recorrentes em Frederico Varandas, que é o ter herdado uma situação muito negra. Aliás, até repetiu várias vezes a palavra negra, e o facto de ter, pelas suas palavras, salvado o Sporting de uma falência. E eu quero, porque é importante as pessoas terem esta noção clara,
quero relembrar um artigo que escrevi no DN a 30 de abril de 2018, portanto estávamos a cerca de 2 meses do meu impeachment, e que traçava aquilo que era a realidade financeira do Sporting Clube Portugal àquela altura, portanto pouco tempo antes de sair do Sporting Clube Portugal. E eu vou aproveitar aqui só para ler um bocadinho daquilo que foi o meu artigo, porque eu acho que é fundamental as pessoas terem esta noção, e é fundamental Frederico Varandas ter esta noção e começar a fazer o seu trabalho, a olhar para aquilo que quer e menos assombrado com, como ele chama, os esqueletos do passado. E eu disse o seguinte nesse artigo: temos um reequilíbrio da situação económico-financeira de todo o Grupo Sporting, garantindo uma sustentabilidade associada a um crescendo de sucesso desportivo. Crescimento sustentado de todas as linhas de receitas comerciais, direitos de TV, merchandising, bilheteiras, cotizações, publicidade e patrocínios, entre outros. Uma redução e um controle de custos, seguidos de uma fase de investimento com um aumento de custos de forma controlada e sustentada. Forte crescimento das receitas de vendas de direitos económicos de atletas, com as 2 maiores transferências de sempre do Sporting Clube Portugal, por 70 milhões mais objetivos, e a maior de sempre, à altura, do futebol português de um atleta nacional para o estrangeiro. Até dezembro de 2017, esta administração atingiu os 200 milhões de euros de vendas, sendo 154, eu reforço aqui este dado, de 200 milhões de vendas, 154 milhões de euros foram em mais-valias. Recuperação dos direitos económicos de 37 jogadores, um valor recuperado pelo Sporting à data que ascendia a cerca de 41 milhões de euros, melhor contrato de direitos de TV em Portugal resultante da negociação com a nós, num total global de 515 milhões, aumento de número de sócios, tendo ultrapassado à data os 170 mil sócios e mantendo um objetivo de crescimento continuado, aumento de património com o pavilhão João Rocha e forte investimento nas infraestruturas e nas modalidades. Com isto tudo, à data, o ativo do Sporting ascendia a 287 milhões de euros, o que era um valor que duplicava quase que duplicava desde 2013, sendo que neste valor a valorização real dos ativos dos jogadores não estava registada, pois os jogadores da formação, para aqueles que entendem como é que é feito isto nas chaves, estão avaliados a quase zero. O capital próprio era positivo em 17 milhões de euros, o que comparava com o capital próprio negativo de 116 milhões de euros em 2013. No passivo, tínhamos feito uma redução da dívida bancária em 75 milhões de euros desde 2013, 16 do qual na própria época que estava a decorrer. Relembro que é de 30 de abril de 2018. Essa amortização ainda foi acompanhada com 16 milhões de euros de amortização, que era superior ao acordo que havia com os bancos até junho de 2022. Em termos de resultados, a soma das últimas 4 épocas completas era de 18 milhões de euros, o que contrapunha aquilo que tinham sido as 4 épocas anteriores, que foram negativas em 160 milhões de euros. Na altura, foi feita uma renegociação da reestruturação financeira, que foi dito e explicado na altura que não era por necessidade de financiamento adicional pelos bancos ou por um falhanço da reestruturação, mas sim pelo sucesso da mesma. Aquilo que iria acontecer com esta reestruturação era uma capacidade do Sporting de fazer mais investimento, e que isso era importante para aquilo que era os objetivos, quer financeiros, quer desportivos, do próprio Sporting Clube Portugal. Não esquecer também um ponto muito importante, e falaremos mais dele para a frente, que aquilo que também se tinha conseguido nesta data era a alteração do valor máximo a pagar para garantir a manutenção da maioria da SAD
de 44 milhões para 17 milhões e meio, dos quais já havia na conta de reserva 5 milhões e onde nós contávamos ter todo o dinheiro necessário no início da época 18-19. Eu não consigo compreender, e é com estes dados que o Sporting vivia no momento em que saímos do Sporting Clube Portugal, não é compreensível que Frederico Varandas tenha um discurso virado para a salvação do Sporting Clube Portugal a nível financeiro, porque essa não era a realidade. E não tem mal nenhum se dizer a realidade sobre os factos. Por isso, uma entrevista muito apoiada em algo cujos alicerces não são verdadeiros. O Sporting, financeiramente, estava em crescimento e tinha capacidade para resolver os problemas que tinha pela frente. Frederico Varandas tem que olhar para o seu caminho, trilhar o seu caminho e não se apoiar em factos que de facto não eram uma realidade na altura. Por isso, este discurso, que tem sido este discurso miserabilista, que havia um problema gravíssimo financeiro, não colhe junto aos adeptos e sócios que eram informados através de relatórios e contas detalhados, ao contrário do que acontece neste momento. Os sócios e os adeptos que lessem os relatórios de conta tinham acesso a toda a informação, taxas de juros, protocolos, parcerias, valores envolvidos em transferências, valores envolvidos em agenciamentos, tinham tudo. Um segundo assunto que dá para perceber que é um assunto que importa bastante a Frederico Varandas tem a ver com o batuque. Ele não o mencionou, pelo menos que eu tenha ouvido, não o mencionou na entrevista, mas tem sido um assunto falado nestes últimos dias por alguma discussão que tenha acontecido na última Assembleia Geral da SAD, do Sporting Clube Portugal. É importante também termos todos uma noção no mundo do desporto o que é o protocolo do batuque. O protocolo do batuque é um protocolo normalíssimo que vários clubes celebram frequentemente. Um protocolo que envolveu o pagamento de uma verba de 300 mil euros, um protocolo onde o Sporting Clube Portugal tinha a possibilidade de ter direito de preferência sobre todos. É importante que as pessoas tenham essa noção sobre todos os jogadores da formação do batuque. Estamos a falar de um clube que formou, por exemplo, Zé Luís, o atacante do Futebol Clube do Porto. Há aqui protocolo este, já agora, para as pessoas também terem esta noção, porque eu acho que as pessoas gostam de estar bem informadas, que estava presente no relatório de contas. Portanto, não foi um protocolo que de repente surgiu e que não era conhecido. Não, o protocolo tinha sido alvo de colocação no relatório de contas do Sporting Clube Portugal. Por exemplo, que teria sido interessante, e eu penso que era interessante, pelo Sporting Clube Portugal, pelos seus acionistas, pelos seus sócios e adeptos, teria sido a explicação do protocolo com o Wolverhampton, de onde surgiu um atleta de seu nome Wang e um pagamento de 2 milhões de euros. Até hoje, esse protocolo ainda não foi explicado aos sportinguistas. E é importante que as coisas todas se passem com transparência, sem opacidades e sem nada fantasma a movê-lo. A verdade é que o Wang não fez nenhum jogo pelo Sporting Clube Portugal. A verdade é que os adeptos e sócios e os acionistas ainda não viram nenhuma vantagem relacionada com esse pagamento de 2 milhões de euros e eu tenho que aceitar, por bom, visto que Frederico Varandas não fala nas suas intervenções disso, tenho que aceitar como lógico, não quer dizer que seja verdade, mas como lógico,
a interpretação que é dada por vários sportinguistas e por várias pessoas que gostam do fenómeno desportivo, de que foi apenas um pagamento adicional encapotado à empresa Gestifood e não foi nenhum protocolo celebrado. É uma explicação, mas seria interessante, penso que para o universo sportinguista seria interessante que Frederico Varandas pudesse, de facto, explicar esse protocolo com o Wolverhampton, de onde não se vê nenhum benefício a não ser essa tal explicação hipotética de um pagamento encapotado. Eu não quero fazer aqui um monólogo, Remo, que sempre quiser. Eu tenho mais uns temas para lhe lançar, mas estava à espera que concluísse sobre a entrevista de Frederico Varandas. Mas a entrevista de Frederico Varandas, eu penso dava para o comentário todo, não é? Eu penso que é uma entrevista que, de facto, é importante, que é uma entrevista de balanço, é uma entrevista num momento difícil de uma grande instituição como é o Sporting Clube Portugal, e com alguns assuntos que eu creio que são importantes. Vou tentar, então, ser um bocadinho mais para depois podermos passar então a outros temas, pedir-lhe então de uma forma sucinta como é que analisava esta entrevista. Sim, senhor. Eu vou aqui colocando alguns assuntos que eu acho que são pertinentes da própria entrevista e daquilo que tem sido a realidade do Sporting Clube Portugal e que possa permitir às pessoas terem um conhecimento um pouco melhor e depois fazerem as suas discussões normais, quer nos fóruns pessoais, quer nos fóruns públicos, poderem fazer as suas discussões normais. Gostaria também de explicar um bocadinho às pessoas, perante isto que eu lhes disse, perante esta realidade do ativo do Sporting, que era de um valor à data de 287 milhões de euros, explicar que as rescisões que aconteceram na altura tiveram um impacto de apenas, é muito dinheiro, sem dúvida, mas eu prefiro dizer assim para que as pessoas compreendam melhor, de cerca de 26 milhões de euros. Isto é, conforme expliquei há bocado, em termos de ativo, os jogadores formados num clube, não é só no Sporting, num clube qualquer, não têm quase nenhuma valorização a nível de ativo. É assim que manda as regras, não concordo com elas, nunca concordei, mas as regras estão feitas e são para ser cumpridas. O que significa que Rui Patrício, William Carvalho, Rafael Leão, Gelson Martins e Poense não tiveram um impacto relevante devido a essa regra contabilística das SADs no ativo. Base Dó cerca de 10 milhões, Bruno Fernandes cerca de 10 milhões, Ruben Ribeiro cerca de 1 milhão, Bataglia cerca de 5 milhões, portanto cerca de 26 milhões de euros, o que significa que para fazer face, estamos a falar apenas financeiramente, para fazer face bastaria o Sporting Clube Portugal fazer a venda bem feita, como é óbvio, de um atleta e estaria resolvido a questão dos ativos. É muito importante porque eu compreendo a gravidade deste assunto, compreendo a forma como este assunto foi, de forma massiva, falada no espaço público, mas a realidade dos números é esta. Estamos a falar de um impacto de 26 milhões que em 287 milhões de euros continuávamos com cerca do dobro do ativo que havia em 2013. E isso é muito bom porque quem está no Sporting ou quem está numa instituição tem que servir essa instituição e deixar essa instituição de facto em melhores condições e a nível financeiro o Sporting Clube Portugal estava em boas condições. Aliás, isso foi também transmitido numa entrevista por Francisco Zanha, na altura das eleições, onde, com toda a clareza, com toda a assertividade, disse que não foi descoberto nenhum buraco financeiro, portanto, dando uma imagem que o Sporting tinha o seu caminho para percorrer
iria percorrer o seu caminho, e penso que foi uma mensagem muito positiva na altura e que deveria ser aproveitada para catapultar o Sporting Clube de Portugal para outros rumos. Mas força, Remo. Não, ia-lhe pedir para... Vamos avançar aqui mais alguns temas, até por questões de timing. Fica mais ou menos clara a sua ideia sobre a entrevista de Frederico Varandas. Eu tentei não interromper porque é o seu comentário com a assinatura, a sua opinião, obviamente depois motivará ou não algum tipo de reação, mas queria também saber a sua opinião, e já vamos falar de um assunto relacionado com a possível perda de identidade do Sporting no seu tempo, já lá vou, mas queria lhe perguntar desde já o que é que tem a dizer, qual é a sua opinião sobre o episódio do capitão Bruno Fernandes no estádio do Bessa, as imagens que acabaram por se tornarem públicas, toda a gente as viu, dos pontapés nas portas, e também na mesma semana dos áudios dele que acabam também por serem divulgados publicamente. Aquilo que eu acho é que um ato de frustração é um ato normal. Eu às vezes até tenho algum receio nas minhas palavras, porque são tão esmiuçadas depois e tão exageradas que se tem que ter algum cuidado. Mas eu acho que é normal que as pessoas tenham um ato de frustração. Se pretende que as pessoas não ultrapassem certos limites, e teria sido possível o Bruno Fernandes não ter dado os pontapés na porta, isso tudo é muito fácil, nós, a posteriori, olharmos para uma situação e tentarmos ver aquilo que seria o mais educado, o mais politicamente correto para um ser humano fazer num momento de frustração. Mas a realidade não é assim. As pessoas têm momentos de frustração e, por vezes, fazem a extrapolação daquilo que é a sua frustração para bens inertes, imóveis. Foi o que o Bruno Fernandes fez com as duas portas. Mais uma vez, o facto de haver imagens, a situação muito empolada, mas percebemos que temos ali um atleta de grandíssimo valor, um atleta formidável naquilo que são as suas habilidades e as suas capacidades técnico-táticas, mas que teve um momento de frustração. Momento esse de frustração que se nota também nos vídeos que vieram a público. Existe a teoria pela proximidade que se nota nas gravações, onde Bruno Fernandes trata a pessoa parecendo que conhece muito bem a pessoa, que estes vídeos teriam sido propositadamente lançados para a comunicação social. O que é que se nota? Uma frustração tremenda, uma opinião, e o Bruno Fernandes é livre enquanto ser humano, enquanto pessoa, ter as suas opiniões, uma opinião. O Bruno aí já está a falar dos áudios, não é? Aqueles áudios que vieram... Dos áudios. Transmite uma opinião. Ele acha que há jogadores, e podemos aqui transpor isto para o universo do mundo do futebol. Transmite que acha que há jogadores que não entendem o que é representar uma grande instituição. É uma opinião, é completamente legítima e é uma realidade em termos daquilo que se passa no mundo do futebol. Existem, de facto, maus profissionais em todas as profissões, o futebol não é uma exceção. Diz também que existem atletas que apenas pensam naquilo que é a sua remuneração mensal e não no esforço que tem que ser a sua atividade profissional. É uma realidade, é uma frustração grande que ele carrega, é uma opinião legítima de quem está por dentro do mundo do futebol. A única coisa que eu digo é que eu espero que a comunicação social, que alguma comunicação social, não peguem no Bruno Fernandes e não o condenem a horas e horas e horas e dias e meses de programas
pelo facto de ele ter cometido aquilo que é um direito dele, que é o direito de ter opinião, que é um direito de exprimir essa opinião. Independentemente se os áudios foram autorizados ou não, a verdade é que ele reforçou essa ideia numa, creio que, flash interview que fez, ou numa antevisão de jogo, onde disse que muitos jogadores não compreendiam o que era representar um clube como o Sporting. Assim é. Emily, não estou a ser irónico, espero, porque no áudio também é falado de situações que aconteceram nas garagens de Alvalade, situações onde adeptos foram pedir explicações aos jogadores de forma mais veemente, agressiva, e a partir daqui podemos utilizar todos os adjetivos que queiramos. A verdade é que Bruno Fernandes tem uma opinião muito própria, mais uma vez, com uma opinião que é muito legítima, que as pessoas tinham o direito de estarem insatisfeitas, tinham o direito de mostrar a sua insatisfação e que tinham o direito de questionar daquela forma como o fizeram os atletas do Sporting. Ele diz isso claramente no seu áudio. Espero, a bem do desporto, a bem do futebol e a bem da nossa sociedade, que não exista uma alma quase que penada que ouça estes áudios e que considere que o Bruno Fernandes é instigador de violência para com os seus colegas ou que está a desvalorizar tentativas de agressões a colegas perante aquilo que aconteceu nas garagens. A minha interpretação é de uma pessoa que está frustrada, mas lúcida, que tem o seu direito à opinião, que não deve ver a sua opinião a ser esmiuçada em horas e horas e horas e horas de programas televisivos, e que jamais em tempo algum deva ser punido, ou se quer passar pela cabeça de alguém punir o Bruno Fernandes por ter dado a sua opinião e por achar que é legítimo os adeptos do Sporting irem pedir explicações de uma forma mais insatisfeita, para ser mais parco nas minhas palavras, na garagem, porque realmente nós estamos num país onde ter uma opinião é um crime, onde ter uma opinião sem rodeios e muito frontal, por vezes pode ser considerada mais do que aquilo que é. São opiniões. O Bruno Fernandes nestes 2 episódios demonstrou ser uma pessoa que está frustrada com mau momentos do clube, mas com muita lucidez naquilo que é a sua avaliação, e por isso espero bem que ele não tenha consequências, porque é injusto, não é normal, e temos que viver numa sociedade onde as pessoas possam dar as suas opiniões, serem livres de dar as suas opiniões, e não viver numa ditadura onde há pessoas que podem dar opiniões e outras, porque dá jeito, não o podem dar. Bruno, vamos avançar por questões de tempo. Voltaremos ainda ao Sporting, certamente. Deixe-me fazer-lhe também uma pergunta. Como disse no início, o Bruno de Carvalho vai aqui na Rádio Estádio todas as sextas-feiras abordar a atualidade de forma desassombrada, com a sua opinião. É um comentário livre de Bruno de Carvalho. Como é que viu, vamos começar por aí, a questão da última Assembleia Geral do Benfica, com aquela confrontação entre Luís Filipe Vieira e um associado que, rezam as crónicas, apertou o pescoço ao associado ou pôs as mãos no pescoço. Como é que analisa esta situação? Eu acho que é tentar perceber um bocadinho da personalidade de Luís Filipe Vieira. Acho que Luís Filipe Vieira é um self-made man. Acho que foi crescendo na sua vida com características pitorescas.
e que tem como uma das características a procura incessante de um poder absoluto. E esse poder foi-lhe conferido, sem dúvida nenhuma. Foi um objetivo pessoal e um objetivo que foi plenamente atingido por parte de Luís Filipe Vieira. Percebe-se perfeitamente no contacto com a pessoa, no contacto particular com a pessoa, que ele adora esse estatuto, e que realmente ele tem prazer em usar esse poder que lhe foi conferido, que ele trabalhou para ele, sem dúvida nenhuma. Podemos ter uma opinião mais positiva, mais negativa da forma como ele trabalhou para ele, mas a verdade é que ele trabalhou para ter esse poder absoluto e esse poder lhe foi conferido. E isto é para enquadrar o que aconteceu. Temos que perceber as pessoas. Nós estamos a falar de alguém que, em termos de opinião pública, e a opinião pública vale o que vale, mas em termos de opinião pública tem um estatuto de impunidade. É alguém que se movimenta na sua vida e que as pessoas consideram que tem um estatuto de impunidade. E as pessoas apoiam-se no quê para ter esta opinião? Por exemplo, se olharmos para aquilo que vem a público sobre as dívidas, estamos a falar do BPN, do Novo Banco, aquilo que se diz é de cerca de 1.000 milhões de euros de dívida. A verdade é que as pessoas ouvem estas notícias, mas não veem consequências sobre as mesmas. Assuntos como os vouchers. No assunto voucher estávamos a falar de uma suspeita, vou reforçar, de corrupção. O Etopeira, estávamos a falar de acesso ilegal à informação, acesso ilegal à informação para benefício próprio, e no Malachal a suspeita seria de aliciamento de atletas e fixação de resultados. E a verdade é que estas coisas vão todas acontecendo, e o que é que o cidadão comum ouve? Que não se pode fazer mais, porque é uma questão reputacional, de dignidade, e que se tem que ter muito cuidado para não afetar quer a dignidade, quer as questões reputacionais da entidade Sport Lisboa e Benfica ou do Luís Filipe Vieira. Está certo, está correto, é apenas não terem esse mesmo raciocínio para com outras entidades, nomeadamente o Sporting Clube de Portugal, quando não tiveram em atenção quer a dignidade, quer os efeitos reputacionais de tudo aquilo que foi feito, por exemplo, no caso Alcochete, de onde o Sporting e aqueles que estavam à sua frente passaram de vítimas a quase malfeitores, se não mesmo malfeitores, na opinião de muitas pessoas. A partir daqui, desta opinião que se foi generalizando, Luís Filipe Vieira acha que não pode ser criticado. Não pode ser criticado porque trilhou um caminho, atingiu esse caminho com sucesso e, por isso, não pode ser alvo de crítica. Isto, mais uma vez, eu sei, eu quero, eu mando. Isto são os toques de personalidade do absolutismo. E, de facto, não é fácil, muitas vezes, ouvir as opiniões adversas das pessoas. Não é fácil estar numa Assembleia Geral e ouvir a opinião das pessoas, mas eu creio que ter uma reação de apertar o pescoço de alguém ou de tentar apertar o pescoço a alguém é uma reação que acaba por ser, eu vou aqui utilizar um exemplo pessoal, porque eu acho que é assim que as pessoas podem compreender bem o porquê das opiniões.
é mais fácil do que, por exemplo, o que aconteceu numa Assembleia Geral do Sporting, que foi uma intervenção a atacar fortemente o presidente do Sporting Clube Portugal na altura, e na altura era eu o presidente do Sporting Clube Portugal. A pessoa foi impedida de continuar a falar, sendo cortado o som do microfone por parte do presidente da mesa da Assembleia Geral da altura, Jaime Marta Soares, e o visado, que era eu, ter ido a meio do pavilhão buscar a pessoa e pedir à pessoa para terminar a sua intervenção, em que a pessoa terminou criticando fortemente como era a linha daquilo que estava a fazer. Isto custa, mas tem a ver com bases de educação, perfil, características e regras que temos a nível da sociedade, sabendo perfeitamente que vivemos num Estado de Direito e democrático. Temos que saber aceitar as críticas e saber ser elevados nesse momento e deixar as pessoas falar aquilo que têm para falar sem as intimidarmos, seja de que forma for. A minha opinião é que creio que aquilo que aconteceu na Assembleia Geral não é mais nem menos do que o reflexo de um caminho, de uma busca e de um poder que foi conferido a uma pessoa, neste caso ao Luís Filipe Vieira. Bruno Carvalho, que para quem nos está a ouvir só agora, também ex-presidente do Sporting Clube Portugal, agora também com este espaço de comentário com a assinatura da Rádio Estádio, pergunto-lhe, recentemente também ficamos a saber que a Justiça, por decisão, mesmo depois de um recurso, não vai levar a SAD do Benfica a tribunal, julgamento no caso Eto'o Pereira, não foi então constituída arguída, enquanto esteve como presidente do Sporting, pautou também a sua atuação por uma luta constante contra este tipo de casos. Pergunto-lhe o que é que acha da SAD do Benfica ter ficado fora desta situação, não ter sido constituída arguída no caso Eto'o Pereira. Acho que é um escândalo nacional e foram pessoas de muitos setores e algumas delas até simpatizantes do Sport Lisboa Benfica que demonstraram a sua perplexidade perante esta decisão. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de dizer. As tais questões pegam em questões jurídicas, esmiuçam até ao máximo aquilo que são questões jurídicas, mas naquilo que ao cidadão interessa aquilo que é a tentativa do legislador quando faz a lei. Portanto, ao cidadão comum não lhe pode ser pedido que o cidadão domine as artes da lei como dominam, por exemplo, os advogados e os juízes. Por isso é que, sob a mesma lei, porque só há uma, os tribunais têm um advogado de acusação, um advogado de defesa e um juiz. Os três podem ter uma interpretação da lei e por isso é que os tribunais existem para este esgrimir de assuntos jurídicos, sendo que as pessoas sabem perfeitamente que a lei é só uma. O que é que isto significa? Significa que, filosoficamente, eu percebo o cidadão que não entende muito bem a diferença, e eu vou separar daquilo que é uma opinião jurídica, porque podem aparecer já 200 advogados a dizer as jurídicas para demonstrar que a decisão está muito correta, não do cidadão comum. Eu acho que o cidadão comum, e aquilo que eu tenho ouvido por parte das pessoas, não percebe, por exemplo, Rui Pinto e aquilo que foi feito no Eto'o Pereira. Se não vejamos, Rui Pinto, e eu não falo da parte da chamada suposta extorsão, isso é uma questão que a lei tem que ver, e que extravasa aquilo que é o ilegal à informação. Esse assunto eu nem falo. Estamos a falar do acesso ilegal à informação. O Rui Pinto, por aquilo que se diz, o que fez foi aceder a e-mails, aceder a informação de entidades, de pessoas. E por isso está preso. Está preso. Não é só arguído num cárcere, é arguído e está à espera do julgamento. Por aquilo que é público, centenas de entradas em processos, quer de entidades, quer sobre esses processos e essas pessoas, de forma ilegítima,
e por isso ilegal. Não com uma pessoa que venha falar comigo e explicar-lhes a diferença em termos de percepção pública do ato em si. Eu não consigo explicar esta diferença às pessoas, porque as pessoas não veem diferença nenhuma. Veem a diferença de um tratamento diferenciado, sem dúvida nenhuma, mas não conseguem perceber essa diferença. Mas aqui, permitam-me, porque li e achei que realmente às vezes temos que nos saber rir das situações e muitas vezes o humor é utilizado como forma explicativa das situações, através do ridículo consigamos perceber as mesmas, que aquilo, agora ligando o caso Topeira com o que aconteceu, aquilo que li era que jamais em tempo algum se podia questionar o Luís Filipe Vieira sobre o facto de ter hipoteticamente tentado apertar o pescoço a um sócio, porque já se viu que a própria Justiça acha que ele não é responsável pelo seu braço direito. Acho que tem graça, acho que realmente é um comentário onde realmente através do humor nós conseguimos aquilo que nós vivemos no dia-a-dia. Estamos a falar de situações que o cidadão comum não pode entender e de decisões muito, muito complicadas para a Justiça explicar e poder manter para um país de Estado de Direito e democrático, manter a confiança nas suas instituições. Não me parece que esta decisão venha contribuir. Bruno, vamos avançar e voltamos agora ao Sporting, porque recentemente foi acusado, até com críticas bastante duras, de ter matado. Bruno Carvalho matou a identidade do Sporting, é até o que se pode ler quando se pesquisa na internet. O que é que tem a dizer sobre isto, que o acusam também de ter transformado o Sporting num clube de arruaça? Eu tenho que dizer, em termos daquilo que é a minha opinião e a minha experiência, que concordo a 100% com a frase o Sporting perdeu a sua identidade enquanto estive à frente do Sporting. Eu melhorava um bocadinho a frase, perdeu momentaneamente a sua identidade recente. Porquê? Porque estar num Sporting que vinha de cerca de 20 anos, um Sporting que estava um Sporting sem orgulho, submisso, pouco liderante, pouco atuante naquilo que era o mundo desportivo, passou a ser, que é o ADN do Sporting e que foi recuperado durante esses 5 anos, passou a ser um Sporting de grande afirmação, não submisso, liderante naquilo que foi o desenvolvimento da ciência e pela verdade desportiva, orgulhoso e iluminante. E portanto eu tenho que considerar que para um Sporting, que era um Sporting, eu relembro as palavras, simpático, um Sporting que era muito necessário para o futebol português ou para o desporto nacional, mas muito submisso àquilo que eram os seus rivais, àquilo que são o apelidado sistema do futebol nacional, e portanto de facto houve uma recuperação desse ADN e por isso do passado recente, sem dúvida nenhuma, e temos muito orgulho disso, que a direção que tive o prazer e a honra de presidir fez o Sporting perder aquela que era a sua identidade recente, a recuperar aquilo que sempre foi a sua identidade de um clube orgulhoso, pujante e iluminador. E por isso eu tenho que concordar, apenas melhorando a frase das pessoas. Bruno, para terminarmos, queria aqui também lançar-lhe mais dois proposto para a administração da SAD e a possível perda da maioria na SAD. Que comentários lhe merecem, tendo em conta também o que foi a sua atuação enquanto presidente do clube e presidente da SAD também? O que é que lhe parece agora este caminho que está a ser trilhado? É um bocadinho de encontro àquilo que têm sido as intervenções e entrevistas de Frederico Varandas. Bem,
Sobre o aumento salarial, eu quero dizer que a minha interpretação é que quando se diz que o Sporting Clube Portugal tem a maioria da SAD, e que, em termos de aquilo que se quer é que o Sporting mantenha a maioria da SAD, temos que perceber o Sporting manter a maioria da SAD significa os sócios do Sporting Clube Portugal a decidir as questões estratégicas da SAD, porque senão não significa nada, é apenas o manter a maioria da SAD, independentemente ou não, visto que temos um presidente da instituição Sporting Clube Portugal, um presidente da mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, que foi antigo bastonário da Ordem dos Advogados, que faz as interpretações e o que quer dos estatutos e dos regulamentos internos. Então eu também posso, independentemente daquilo que são os estatutos ou os regulamentos internos, a verdade factual é que a decisão até agora dos sócios do Sporting Clube Portugal é a de manterem a maioria. Isto significa terem o poder de decidir as questões mais importantes. E por isso, na questão salarial, que para mim é uma questão importante, eu levei a questão salarial à Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal, antes de a levar à SAD, porque aquilo que se passou foi que o presidente do Sporting Clube Portugal arrogou-se no direito de pegar nos votos do clube, de lançar os votos, e por aquilo que sei é público, a única entidade que votou a favor do aumento salarial foi o próprio Sporting Clube Portugal, mas na verdade os sócios não tiveram uma palavra a dizer. Foi Frederico Varandas que decidiu levantar os votos e decidiu ele próprio a questão do aumento salarial. Relembro que falo com propriedade porque levei o salarial à Assembleia Geral do Sporting, que é assim que deve ser. Os sportinguistas decidiram e quando foram levantados os votos na Assembleia Geral da SAD, foi por decisão em Assembleia Geral dos sócios do Sporting Clube Portugal. Porque o que nós vivemos é um mundo de faz de conta, em que os sócios, afinal, têm um poder sobre a SAD que é nenhum. Acho que depois de subverterem aquilo que é as questões de filosofia e a questão de filosofia importantíssima que é os sócios do Sporting, a esta altura ainda manterem o controle das decisões estratégicas da SAD, subverteram isso, votaram em favor de causa própria sem passar por uma Assembleia Geral do clube, mas depois com uma coisa bonita, que foi virem a público, porque fica bem, é de uma hipocrisia total, mas fica bem, dizer, não, antes de ter acontecido a Assembleia Geral, vieram ao público dizer, não, o Sporting já decidiu, portanto, o Sporting deles já decidiu sobre o aumento, mas nós não vamos utilizar sobre este aumento salarial que as pessoas dizem, mas eles não vão utilizar. É que eles vão utilizar quando quiserem, porque as pessoas, entretanto, vão se esquecer que esta decisão está tomada e quando apetecer vão utilizar essa sua prerrogativa de poder aumentar os salários sem as pessoas sequer se aperceberem desse aumento salarial. Não me parece que seja uma fórmula de encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as pretensões dos associados e dos adeptos e aquilo que são as pretensões das pessoas que compõem o Conselho Diretivo e o Conselho de Administração da Sporting SAD. Não me parece, e estou a fazer esta alerta para que as pessoas possam emendar o seu caminho, emendar aquilo que têm feito de mal e realmente poderem trilhar um caminho dentro do Sporting Clube Portugal, mas para isso têm que saber se aproximar e perceber aquilo que são as normais convicções dos associados do sócio e já agora também dos acionistas, porque pelo aquilo que sei, todos votaram, espero não estar a dizer nada de mal, mas todos votaram absolutamente contra o aumento salarial, a não ser
o próprio Sporting Clube de Portugal. Muito bem, Bruno. Temos que ser agora rápidos, em 2 minutos. Muito rápido. Por isso é que a questão da maioria ou não da SAD os sócios do Sporting têm que perceber de uma vez por todas o que querem, porque se não forem ouvidos para as decisões fundamentais, então não interessa para nada ter a maioria da SAD. E também tem que estar alerta de uma coisa: a maioria real da SAD pode ser feita através de percentagem ou através do número dos administradores. Isto é, o Sporting Clube de Portugal, os seus sócios, um dia podem estar perante uma situação de uma SAD onde o próprio Sporting Clube de Portugal, independentemente do facto de ter a maioria da percentagem da SAD, fica com a minoria dos representantes na administração, isto é, decidem pôr representantes de outras entidades que não têm a maioria em número superior ao Sporting, e o Sporting perde todas as votações na SAD e, independentemente de terem a maioria, deixam de ter a maioria real. São assuntos que preocupam as pessoas, são assuntos que as pessoas gostavam de ver explicados, são assuntos para que no presente e no futuro Frederico Varandas se possa dirigir às pessoas e explicar, porque aquilo que toda a gente quer é, de certeza absoluta, o bem e o sucesso de uma grande instituição como é o Sporting Clube de Portugal. Muito bem, Bruno, relembro apenas, brunodecarvalho@radioestadio.pt, podem mandar opiniões, críticas, denúncias, o que entenderem para dialogar com o Bruno Carvalho, que à sexta-feira ao 12:30 estará sempre com a Rádio Estádio. Obrigado por este primeiro comentário e até à próxima sexta-feira. Obrigado e um forte abraço a todos. Bruno Carvalho e o seu comentário com assinatura na Rádio Estádio, sempre à sexta-feira às 12:30 na nossa antena. Seja então muito bem-vindo. Abrimos aqui a janela para o espaço de comentário com assinatura. Hoje o primeiro, à sexta-feira, sempre às...